programa de hoje eu tenho um grande prazer de compartilhar, aliás, fora do nosso ilustre convidado de hoje, um grande amigo, parceiro, colega de rádio, Rogerinho Animal! Salve, salve, que Brunão. legal, cara. Tá poxa, você, vamos, cara. olha lá, hein? Quem diria a gente no Pois ar, é, trabalhando nessa mesma Bom demais. máquina que se chama rádio. A Bom gente, demais, enfim, bom trocando demais. uma ideia e trazendo, poxa, uma figura muito, muito legal, um bate-papo assim que vai render pra caramba. Nelson Itaberá, seja bem-vindo também aqui no microfone aberto. Muito obrigado, prazer estar aqui com o Rogério, com você, Bruno, conhecer vocês aqui em Lençóis Paulista. Pois é, Cidade do Livro tem tudo a ver com esse bate-papo que a gente vai logo mais. Vamos começar a exemplificar você passa da música ao teatro, à composição, enfim. Explica pra gente, cara, é um trabalho muito assim, diferente, né? Aproveitando a Cidade do Livro, o jornalista lida com as palavras todo dia, não tem jeito. Você lida com a palavra falada aqui. E eu, durante 25 anos, fico burilando textos, montando estrutura, escolhendo legendas, escolhendo títulos. De certa forma, isso faz, para ser muito direto para quem trabalha com texto no dia a dia, é como um grande artesão. E aí você começa a penetrar no universo das palavras, escolher um título, escolher aquele que o leitor fala, você pegou muito pesado aqui, você foi sensacionalista ou não. É um exercício numa área da região do cérebro que estimula um monte de horizonte. Eu gosto de música. Ouço cancioneiro popular desde cedo em casa. Aí aproveitei, a minha avó tocava bandolim, meu avô tocava violão, a minha tia tocava acordeon, quer dizer, tem uma bagagem, uma memória afetiva, emocional, que estava guardada lá na infância. Vim para Bauru, fiz jornalismo na Unesp, comecei a lidar com os textos todo dia no jornal impresso, fui para televisão, falar textos e construir conteúdos. Quando eu vou pro violão, eu comecei a achar que eu podia tentar construir conteúdos, que uma música pode contar uma história, ou pode fazer uma reflexão, enfim, fora da poesia, que é um ramo muito mais aberto da construção de textos musicados, em algumas plataformas. Essa história começou a ter sentido. Aí juntou livro, pesquisa, linguística, fonema, história, textos, publicidade, palavra falada. Eu comecei a pesquisar e quis entender como é possível você construir essa relação entre sons e sílabas. Foi daí que surgiu essa loucura boa aí. Que demais, cara, que demais. Assim, esse lance essa viagem que você teve foi de ter essas memórias em relação à música. Quando você associa isso a uma técnica, você abre novas oportunidades. Foi o que eu fiz. É o lado jornalista instigando o lado compositor. Aí eu comecei a pesquisar, puxa, quem estudou a estrutura na língua portuguesa entre sons e sílabas? Aí achei lá um termo novo, chamado prosódia, novo para mim. Opa, então que se eu entender o ritmo das palavras, a pontuação, essa história de que os fonemas e a estrutura de cada sílaba, por trás dele tem uma nota musical, e tem, porque o aparelho fonador produz sons, as nossas palavras são sons o tempo todo. Se eu dominar isso, mais o conteúdo de pesquisa sobre estruturas de linguagem, figuras de linguagem, eu consigo transportar isso para um processo de produzir canções. Então eu posso contar as histórias que eu quiser ou discutir os temas que eu quiser em qualquer plataforma. Aí eu fui para a literatura. Falei, bom, e na narrativa, como isso acontece? Tem um tipo de procedimento usando essa ferramenta. No conto tem outra, e na prosa tem outra. Eu repito isso, no poema você fica muito mais livre e aberto. Você não precisa necessariamente produzir rima, não precisa fazer quadra, se você quiser você faz decassílabo, enfim, técnicas de construir a frase. Mas se você definir um exercício de um texto narrativo, por exemplo, ou de um conto, que tem uma estrutura própria, que já está sedimentada, não é muito simples, assim, objetivamente, sem nenhuma presunção, você pegar essa ideia nesta plataforma literária e transformá-la em música. Essa loucura de conversar com os sons e os fonemas, transformando frases em histórias musicadas, é que gerou essa possibilidade. Aí falei, pô, legal. Se eu quiser contar uma história sobre a aurora do dia, explicar o amanhecer do dia, ou falar sobre a metamorfose, a transformação das coisas, da célula, dos passarinhos, da borboleta, eu consigo pegar essa ideia, usar essa plataforma e dentro de uma estrutura literária
construir canções para dizer aquilo que eu tô querendo dizer de forma cantada, consigo. Então, vamos tentar esmiuçar isso aí, tentar absorver, né, Rogério? Por favor, você me ajude nesse bate-papo. Na verdade, o Nelson Itaberá, a gente sempre tem aulas com ele, já não é a primeira, e aí você percebe que, assim, é muito tempo de estudo para ele chegar nesse nível de conhecimento. Mas eu quero saber alguma coisa do Nelson que seja até mais simplista pra gente entender, que são as influências do Nelson, né, no campo da música regionalista. Legal, né? legal. Mas eu queria saber do Nelson, né, desse período lá em Itaberá. Ele fala muito sobre esse período de infância, de formação, né, do Nelson. E como que foi esse seu contato com a música caipira? Então, um aproveitamento de ideias. Eu aproveitei tudo que eu tinha à disposição do meu balaio da memória afetiva. O Rogério toca numa questão que é fundamental, sim, independentemente da técnica, que ela é legal, porque eu transformei ela num livro, para estudar e para transferir isso para as outras pessoas, porque o jornalista fica ali ansioso de querer escrever, não tem jeito. Lógico que eu me aprofundei nisso para usar, mas o que ele está falando, todo mundo de alguma forma faz, independente de dominar essa técnica da prosódia ou não. O fato é que todo mundo acorda com uma canção na cabeça. Todo mundo acorda com uma melodia, uma história na cabeça. Se ela vai ser musicada ou não, se ela vai ser um conto imaginário na sua cabeça ou não, é uma questão de aproveitar as suas vocações. No meu caso, eu cresci ouvindo contação de histórias. E como eu disse, o meu avô tocava perto, o meu pai era um cantor cancioneiro da turma do rádio, que cantava como Nelson Gonçalves, aliás me batizou de Nelson Gonçalves, por causa desta influência do período do rádio dos anos 50. A minha mãe era uma católica, mais um bandista que eu conheço, porque ela cantava e dançava no terreiro o tempo todo, e meu pai fez uma dúzia de filhos, então ela ficava no tanque cantando, cantarolando, uma cidadezinha pequenininha. E a minha infância toda, eu passei em ambiente rural, ouvindo duetos caipiras, ouvindo os caras cantarem com repente, cantarem com cancioneiro regional. Quando os meus irmãos começaram a crescer, eu sou o último dos homens, eu tive outro grande privilégio, outra grande sorte. Eles foram, por cada cidade ser agrícola, para a capital. E começaram a voltar trazendo discos de Luiz Gonzaga, de um monte de gente que eu não tinha disponível lá ou não conhecia. À medida que eu fui crescendo, então o meu irmão mais velho gostava muito de Beatles, eu ouvi Beatles. O outro gostava muito de Belchior, eu ouvi Belchior. Tu falou, você já viu falar desse Geraldo Azevedo aqui? Trazia. Então, esse balaio de muitas mudanças e festas juninas e vaneirão do norte do Paraná, que entra muito no sul do estado de São Paulo, para dançar, dança de terreiro de chão mesmo, marcadão, com shot. Você mistura tudo isso, é impossível não dar uma salada musical. Mas então, nesse sentido, quer dizer, como jornalista, você foi a fundo pesquisar toda essa Eu quis entender esse processo. Onde você chegou? Eu cheguei que a identidade cultural nossa, da nossa mistura, por mais que a gente negue essa identidade, o melhor da nossa formação. É exatamente o fato de nós não reconhecermos, às vezes, isso do ponto de vista histórico, que mistura de negro com índio, com todas as imigrações, é que deram a oportunidade, genética inclusive, da gente fazer esse balaio tão aberto, tão diversificado. Eu queria falar sobre o comportamento humano, eu arrumei uma psicoterapeuta e falei para ela, olha, escuta, fustiga, cutuca aqui os meus traumas, que eu quero me usar como cobaia e levar isso para fazer canções. Vai virar DVD também, documentário, você não para, bicho. Então, eu fiz o livro tem um CD encartado para explicar minimamente essa história, essas pesquisas todas. Entrevistei um monte de cara aqui, do ponto de vista de história, sociologia, prosódia, enfim, para dar bagagem de conteúdo isso, né? A ideia era escrever uma tese de mestrado disso. Aí eu comecei a atropelar tudo e fazer o disco. Aí escrevi o show musicado. E aí eu parei de novo, jornalista, poxa, por que você não recorta isso num palco, ao vivo, com a banda de 10 músicos, com atores, uma sala de literatura, o livro conversando com as músicas, contando essas narrativas todas, num show musical, com gêneros de MPB, vários gêneros, para demonstrar esses conteúdos, mas para contar uma historinha, que tem começo, meio e fim. Aí eu falei, poxa, vou montar um documentário disso. E o que vem por aí? Percorrer esse caminho. Eu tô me perguntando o que esse homem vai produzir, já tá pensando em alguma próxima obra, já tem algo já engatilhado, o que você tá... Eu comecei a montar um outro projeto. Já era de se imaginar. Outro projeto. Não faço certeza. Por favor, qual que seria, pode já adiantar assim pra gente?
um pouco do que que vem por aí? Eu comecei já que está consolidada a ideia de transformar em documentário isso, eu achei que se eu ficasse só na parte 1, eu deixaria ele incompleto. Então, por exemplo, vão me achar maluco, mas não tem problema. Eu pedi, imagina, não, eu pedi para um amigo o dicionário em Iorubá. Dicionário em Iorubá, que é o dialeto, enfim, afro e tal, porque eles têm uma língua, uma forma de falar de uma região da África completamente diferente da nossa. Se eu domino a prosódia, eu quero experimentar se eu posso fazer música em Iorubá. Que isso, velho? Onde você vai parar? Uma canção pelo menos dá pra sair, velho. Nelson Itaberá, esse homem não para. Que é isso? Pra quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o Nelson Itaberá, pode, poxa, tem na página, né? Fica no Facebook, as redes sociais. Por favor, fala aí pra galera, poxa. Nelson Itaberá, para aguçar a curiosidade, eu falei de linguagem indígena, que Ita é pedra, né? Berá é brilhante, então pedra brilhante. Eu usei o Nelson Itaberá, porque o Nelson Gonçalves que o meu pai me deu, vocês já tinham... Eu ia barrar no homônimo. não ia. Aí Itaberá o nome da minha origem, das minhas histórias, da identidade cultural, só procurar lá Nelson Itaberá. Enfim, esse material tem dos discos anteriores no Spotify, Deezer, é só rodar lá, tem os 3 discos anteriores desse projeto. Rogério, obrigado pela grande satisfação de trazer essa grande figura, esse grande pesquisador aqui, Nelson Itaberá. DVD eu vou estar aguardando, hein? Opa, trago com o maior prazer. E o Rogério, o grande Rogerinho, poxa, de longa data de se conhecer, sempre boas músicas. Mais de 30 anos de convivência. Sem sombra de dúvida, hein? Mas não se assusta com os malucos mais que aparecem perto dele. Bom, uma noite diferente aqui, ó, muito cultural, muito, enfim, estimulante, né? Essa é a palavra que a gente pode procurar e definir esse bate-papo. Nelson Itaberá, cara, muito obrigado, viu? Imagina. Você conseguiu, dessa loucura toda, né? Explicar, enfim, didaticamente, aí deixou claro qual que é a ideia da tua obra, do teu projeto, enfim, da tua peça. Rogerinho, obrigado, Nelson, grande abraço. Fico no aguardo do DVD. Está registrado. Muito grande obrigado. Abraço, velho. Valeu, gente. Valeu.